Meus queridos, quero meditar com vocês nesta noite no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do verso de número 3. Vamos ler a partir do verso de número 2. Diz assim a palavra do Senhor: sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês, da firmeza, da esperança que vocês têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 4. Sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Verso 7. Assim, vocês se tornaram modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia, porque a partir de vocês, a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso, porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Quando lemos a palavra de Deus, nós ficamos encantados na forma como Deus foi transformando cidades e vilarejos, e naqueles lugares Deus levantou igrejas que se tornaram igrejas fortes e poderosas na época de Cristo e na época dos apóstolos. Podemos lembrar aqui da igreja de Jerusalém, que foi a primeira, a igreja de Samaria, de Antioquia, igreja de Éfeso, igreja da Filadélfia, enfim, muitas igrejas que foram fundadas pelos outros apóstolos, mas principalmente as igrejas também fundadas pelo apóstolo Paulo, para as quais ele escreveu várias cartas. Igreja de Roma, igreja de Corinto, igrejas da Galácia, igreja de Éfeso, igreja de Colossos e a igreja de Tessalônica. O que eu acho impressionante aqui na igreja de Tessalônica é que Paulo, ele fala de uma forma toda especial com a igreja de Tessalônica. E a primeira vez que eu li as qualificações, as virtudes e o impacto que esta igreja da Tessalônica teve nos seus dias, à medida em que eu ia lendo esse texto, eu ia orando e dizendo: Deus, faz isto na minha vida,
faz isto na igreja onde eu estou pastoreando, estou servindo. E o que levou o apóstolo Paulo a dizer palavras e deixar registrado palavras tão maravilhosas a respeito da igreja de Tessalônica? E eu poderia resumir numa frase, na visão do apóstolo Paulo, sem diminuir as outras igrejas. Ele disse que a igreja de Tessalônica era uma igreja poderosa. Repita comigo: igreja poderosa. Uma igreja viva. Uma igreja que sobressai no cenário local, regional e no cenário até a nível mundial. Porque Paulo diz que onde ele chegava, as pessoas já conheciam a fama da igreja de Tessalônica e como Deus mudou a vida daquela cidade. Em primeiro lugar, eu queria que você analisasse comigo o que distinguiu aquela igreja e que chamou a atenção do apóstolo Paulo. Em primeiro lugar, fé dinâmica. Capítulo 1 e o verso de número 3, Paulo diz assim: lembrando-nos diante do nosso Senhor Deus e Pai, da operosidade da fé que vocês têm. O que é uma fé operosa? É uma fé que realiza, é uma fé que faz, porque eles mesmos, no versículo de número 9, o apóstolo Paulo destaca que eles largaram os ídolos, largaram tudo aquilo que era contrário à vontade de Deus, deixaram para lá, e era notório que agora aquela fé que eles tinham estava direcionada unicamente a confiar e a depender de Deus. Paulo fala que eles sofreram bastante, mas apesar do sofrimento deles, eles serviam a Deus de forma corajosa e de forma destemida. Uma fé dinâmica. Segundo lugar, Paulo destaca nesta igreja um amor sacrificial, um amor abnegado. No verso 3, ele diz assim, verso de número 3, ele diz assim: da dedicação, do amor que vocês têm. Uma igreja que coloca tudo à disposição de Deus, uma igreja que realiza tudo com o primeiro amor, uma igreja que não é forçada a nada, mas uma igreja que faz porque ama ao Senhor Jesus Cristo de todo o coração. No capítulo 3 da mesma carta, no verso de número 12, Paulo diz assim: e o Senhor faça com que cresça e aumente o amor de uns para com os outros e para com todos, como também nosso amor por vocês, a fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade. O amor. Observe que para a igreja em Éfeso, o Senhor escreve dizendo: tenho, porém, contra ti, porque deixastes o teu primeiro amor. Porque, na verdade, queridos, a nossa fé esfria e ela cai, não é quando nós deixamos de cantar, pregar, de vir à igreja, de entregar nossa oferta e os nossos dízimos ao Senhor. A nossa fé, o nosso amor, ele não cai quando alguém se desvia e vai para a prostituição. Tudo isso é consequência.
Na verdade, nós caímos e nós fracassamos quando nós deixamos de amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. Paulo escreve à igreja de Tessalônica e diz: eu fico admirado do amor que vocês têm, da vossa abnegação, do vosso amor sacrificial. Capítulo 4, veja o verso 8. Olha o que Paulo fala do amor da igreja em Tessalônica. Quanto ao amor fraternal, não há necessidade que eu lhes escreva, porque vocês mesmos foram instruídos por Deus a amar uns aos outros. E na verdade, vocês já estão fazendo isso em relação a todos os irmãos em toda a Macedônia. Porém, irmãos, exortamos vocês a que progridam cada vez mais e se empenhem por viver tranquilamente, cuidar do que é de vocês e trabalhar com as próprias mãos, como ordenamos. Paulo diz: vocês vivem o amor, vocês se empenham no amor. Que alegria! Se nós olharmos para a igreja de Marituba, da área metropolitana, e nós podemos admirar o atributo da fé, o atributo do amor, e a gente possa se lembrar que a maior virtude da nossa igreja, a despeito de qualquer outra coisa, a gente possa se lembrar da igreja de Marituba como uma igreja que ama, como uma igreja que não abandona, que não deixa ninguém para trás, mas uma igreja que cuida no dia a dia, e que o amor de Deus transpira diariamente através das nossas vidas. A Bíblia diz que o amor de Deus é derramado diariamente nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Mas Paulo fala da terceira característica dessa igreja. Por isso ela é uma igreja poderosa. Ele fala da esperança inabalável que esta igreja tem. Verso de número 3, ele diz: da dedicação do amor que vocês têm e da firmeza da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Esperança em Deus. A Bíblia diz que Jesus é a nossa esperança. É por isso que no capítulo 1 e no verso de número 10 que nós lemos, Paulo diz assim: e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. A minha esperança é a vinda de Jesus. Sabe, irmãos, tem um texto na Bíblia que quando eu leio esse texto, eu sou despertado por Deus de uma forma tão tremenda. Eu não sei se você também é, mas a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 15, que se nós esperarmos em Deus, somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E eu fico preocupado quando nós reduzimos a nossa esperança no mesmo nível de esperança daqueles que não conhecem a Jesus. Que diferença há da esperança de um crente que vem à igreja e busca a Deus porque está doente, porque está perdendo o pé, ou porque está desenganado pelos médicos, ou perdeu o emprego, ou porque está endividado. Que
esperança há de diferença entre o crente e o ímpio? Se a gente vem à igreja somente quando nós temos problema na família, ou o filho está com problema, ou é o cônjuge que está com problema, ou a sua casa está conturbada, então você vem buscar Jesus, a tua esperança. Alguém me disse assim: pastor, se fosse anunciado que não existe mais inferno, eu imagino que o número da sua igreja iria diminuir. Você está na igreja com medo do inferno? Ou você está na igreja porque Jesus é a tua esperança? Quem está entendendo o que eu estou falando? Porque se Jesus é a tua esperança, se tudo estiver bom, você está com a tua fé e a tua esperança colocada no Senhor. Mas se tudo estiver ruim, se tudo estiver péssimo, mas a tua esperança é o Senhor. Esperança inabalável. Durante o período da pandemia, alguém perguntou para mim: pastor, a igreja vai crescer, vai diminuir, a igreja vai secar. Eu disse: não, a igreja que tem a sua esperança inabalável em Jesus, ela vai continuar permanecendo igreja. A única diferença que vai acontecer é que da igreja vai desaparecer aqueles que não são igreja, aqueles que vêm por causa do coro, aqueles que vêm por causa de outras questões, aqueles que vêm para bater papo na igreja, aqueles que seguem a Cristo, não pela sua fé em Cristo, mas pela sua forma de estar grudado em qualquer outra circunstância. As circunstâncias vão desaparecer e só vai ficar a minha fé no Senhor Jesus. Sabe, querido, quando Paulo fala para esta igreja que a fé deles é inabalável, é para eles que Paulo escreve um dos textos mais lindos a respeito de esperança, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso de número 13. Olha o que diz o texto: irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, porque não fiquem tristes, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que já dormem, porque o mesmo Senhor, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Olha o verso 18: portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Todo crente quer ser curado. Todo crente quer que Deus restaure a sua saúde completa. Mas na Bíblia tem 3 tipos de doenças. Há doenças que Deus às vezes não cura e a gente convive com elas. Paulo disse que ele tinha um problema nos olhos. Paulo recomenda que Timóteo se trate. A doença que Jesus cura e não deixa nenhum tipo de resquícios. Mas a doença que Deus vai permitir, porque chega uma hora da gente partir. Crente é imortal, até que se cumpra na vida dele a promessa de Deus. A pandemia veio
e levou um monte de gente. Quem levou? Foi o vírus? O vírus só deu carona. Está todo mundo pronto para ir. Se não quisesse, Deus teria deixado vivo. Escute uma coisa, não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus. Não cai um fio de cabelo da tua cabeça se não for com a permissão de Deus. Então, Paulo escreve para esta igreja aqui, que diz que a esperança deles é inabalável, dizendo: irmãos, no final de tudo, permaneçam firmes, aguardando a esperança da volta de Jesus. Porque quando ele tocar a última trombeta, os mortos vão ressuscitar em Cristo Jesus. Os vivos serão transformados e nós seremos reunidos de todos os lugares ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E o que é que Paulo diz? Consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Consolai-vos um ao outro com esta palavra. A morte não é o fim, a morte não é a tua derrota, a morte é uma passagem para a presença de Deus. Fé e esperança no Senhor. O que destaca nesta igreja e que chama a atenção do apóstolo Paulo é a sua vida agradável a Deus. Olha o que Paulo diz, irmão, não é o pastor Enaldo que está falando, é Paulo. Olha o verso de número 6 do capítulo 1. Paulo diz assim: e vocês se tornaram nossos imitadores, e do Senhor Jesus Cristo, recebendo a palavra com alegria, que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Paulo está dizendo: vocês se tornaram imitadores de Deus. Vocês receberam de tal modo a palavra de Deus. A palavra de Deus trabalhou tanto o espírito, a alma de vocês, que quando eu olho para vocês, eu estou vendo Jesus. E quando as pessoas olham para vocês, elas veem a mim, o apóstolo Paulo. E elas veem Jesus através da vida de vocês. E eu pergunto: Senhor, o que as pessoas veem em mim quando elas olham para mim? Jesus Cristo disse: quem vê a mim vê o Pai. Depois, Jesus disse aos discípulos: eu envio a vocês como o Pai me enviou. Porque assim como Deus se tornou conhecido através de Jesus, Jesus Cristo só é manifesto aos homens através da minha vida. Jesus disse em João 13:35, nisto conhecerão todos que vocês são os meus discípulos, se vocês tiverem amor uns para com os outros. Como é que o mundo vai conhecer Jesus? Para conhecer a Deus, se nós nos tornarmos na essência, se nós nos tornarmos a essência de Deus. As pessoas olhando para nós e elas verem Jesus na nossa vida. Esta é a mesma palavra que Pedro falou para as mulheres. Capítulo 3 ou capítulo 4 de 1 Pedro, quando Paulo diz às mulheres: sejam mulheres santas, ganhem os seus maridos através do testemunho, assim como as santas mulheres, porque Deus está presente dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, através de mim. A mulher descrente, ela vê no seu marido crente o modelo de Cristo, e ela diz: eu quero ser igual ao meu marido. O marido descrente vê na sua mulher crente as virtudes de Cristo, e ele diz assim: depois que ela entregou a vida a Jesus, ela mudou, eu quero ser igual a ela. É o filho dizendo: eu quero ser igual ao papai. O papai é parecido com Jesus, ele tem as virtudes de Cristo na sua vida.
Paulo está dizendo que a igreja da Tessalônica, ela é uma imitadora de Jesus. Qual é o conceito que as pessoas têm de você na sua rua, no seu condomínio? Quinto lugar, Paulo admirou-se da fé da igreja de Tessalônica, porque ela é uma igreja resiliente na tribulação. Se você ler o verso de número 6, Paulo diz assim: tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. A igreja de Tessalônica ficava na região da Macedônia. Aqui nós estamos falando do mundo grego. Ao norte, nós tínhamos a Tessalônica, a cidade de Filipos. Logo abaixo nós tínhamos a Caia, onde ficava Corinto, Atenas e as outras cidades gregas. Você lembra de um senhor famoso da Macedônia, Alexandre o Grande, o imperador macedônio, que unificou todo o Império Grego no século IV a.C. Se tornou um império mundial com Alexandre o Grande. Depois veio o Império Romano, dominou tudo. Na época do apóstolo Paulo, a igreja de Tessalônica não vive esse resplendor de riqueza. Aquela região era uma região pobre, marginalizada. Era uma região carente. Mas Paulo diz que aquela igreja, mesmo no meio das lutas, das tribulações, enfrentando a perseguição por causa da idolatria, mas aquela igreja é uma igreja que não se entrega, é uma igreja que vence, luta, porque ela se entrega completamente a uma vida para adorar ao Senhor Deus. Aí você diz: pastor, e como foi que a igreja de Tessalônica se tornou uma igreja poderosa, uma igreja com fé dinâmica, uma igreja com amor altruísta, uma igreja com uma esperança inabalável, uma igreja com uma vida santa, agradável a Deus, uma igreja resiliente, que perseverava, não se entregava às dificuldades? E aí eu chamo a sua atenção a 4 detalhes que Paulo fala, que se nós aplicarmos na nossa vida, nós também teremos essa mesma vida poderosa. Em primeiro lugar, eles aceitaram a eleição de Deus. Se você ler no verso de número 4, você vai ver que Paulo diz assim: sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu. Eles acreditaram que eles foram escolhidos por Deus. Em algumas versões, a palavra é eleição. Escolheu, eleito, chamado. Quando você acredita que você foi escolhido por Deus, não importa se você mora na Macedônia, não importa se você mora em Marituba, não importa se você mora lá na Baixada, no meio da criminalidade, quando você crê que você é chamado por Deus, então você se levanta e aceita o projeto de Deus para a tua vida, e você quer viver esse propósito de Deus. Levante as suas mãos assim e diga: eu sou escolhido por Deus. Deus não projetou, meu amigo, você que está me ouvindo, Deus não projetou você para viver uma vida de miséria, nas drogas, destruído, na prostituição. Não, Deus te escolheu antes da fundação do mundo, aí em Jesus Cristo, para que você tenha uma vida vitoriosa, vencedora, e você seja como Jesus. Segundo lugar, qual é a diferença, ou que causou a diferença na igreja de Tessalônica?
é que eles creram no Evangelho. Por favor, leia o verso de número 4. O texto diz assim: porque o nosso Evangelho não chegou até vocês tão somente em palavras. Eu vou ler. Porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavras. O que é o Evangelho em palavras? Palavras humanas. Eu estou pregando aqui a palavra, estou lançando a semente para você, mas você não acredita, você não crê, você não absorve. Há o Evangelho que cai em boa terra, mas há o Evangelho que cai em terra árida, aquele Evangelho que cai em meio aos espinhos, há o Evangelho que cai no meio das pedras. Mas Paulo diz que a palavra de Deus que ele semeou na igreja em Tessalônica, eles acreditaram no Evangelho, eles creram no Evangelho. Semelhante àquela mulher que foi à procura de Jesus e disse: Senhor, a minha filha está em casa endemoniada. E os discípulos mandaram ela embora, mas ela ficou ali incomodando. Por quê? Porque ela creu no Evangelho, ela creu na palavra. A Bíblia diz: quem crê, vê a glória de Deus. Crê no Senhor Jesus e será salvo o que? Tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Terceiro segredo da igreja de Tessalônica: o poder do Espírito Santo. Continue lendo o verso de número 4. Olha o que Paulo diz: sabemos, amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Os irmãos de Tessalônica, eles eram cheios do poder do Espírito Santo, tão cheios que uma das últimas advertências do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, que é a mesma advertência para nós, está no capítulo 5, verso de número 13. Olha o que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz, 1 Tessalonicenses capítulo 5, e o versículo 13 e 14. Verso 19, perdão. O texto diz assim: não apaguem o Espírito. Qual é a advertência do apóstolo Paulo para a igreja de Tessalônica? Ele está dizendo a diferença na vida de vocês. Tudo que vocês são e tudo que as pessoas ouvem a respeito de vocês é porque vocês receberam a unção e o poder do Espírito Santo. E Paulo conclui a carta dizendo: nunca apaguem o poder do Espírito Santo da vida de vocês. Irmãos, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, não é em razão das minhas qualificações, mas é porque o poder do Espírito Santo de Deus está na minha vida, no meu coração. Se eu pudesse dar um conselho para você, não apaguem o poder do Espírito Santo do teu coração. Por último, é que eles tinham diariamente nas suas vidas um discipulado permanente de aprendizado. Se você ler o verso de número 5 e 6, Paulo lhe diz assim: assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós, e por amor de vós, com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor Jesus Cristo. Isto é, eles estavam sempre aprendendo. Eu fico preocupado quando a nossa vida cristã se torna uma rotina, uma mesmice, e a gente para de crescer e de aprender. E a gente estagna na vida cristã.
e a gente considera que nós já chegamos a um nível espiritual onde nós não temos mais o que desenvolver. É nesse momento que se dá o nosso fracasso espiritual. Agora eu quero que você leia comigo o que representou a igreja de Tessalônica nos dias do apóstolo Paulo. Em primeiro lugar, ela influenciou positivamente a sua cidade e a sua região. Olha o que diz o texto: de sorte, verso 7, capítulo 1, verso 7, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Paulo está dizendo, o modelo da vida de vocês está sendo copiado na Macedônia, na Acaia, toda a Grécia já conhece o que Deus fez na vida de vocês. Segundo lugar, a igreja de Tessalônica, ela impactou a Ásia e todas as outras partes do mundo. Se você ler o verso de número 8, Paulo diz assim: porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Sabe o que Paulo está dizendo? É como se o pastor Enaldo saísse para evangelizar lá em Benevides. Mas eu chegando lá, eu não preciso mais pregar em Benevides. Por quê? Porque a fama da igreja, a forma como eles se afastaram dos ídolos, a forma como eles perseveraram na fé, a forma como eles se amam uns aos outros, já chegou lá. E onde Paulo chegava, eles diziam: nós queremos ser igual à igreja de Tessalônica, nós queremos entregar a vida a Jesus. Uma igreja missionária, uma igreja que ama a Deus, uma igreja que se tornou modelo para as outras igrejas, uma igreja que se tornou um oásis espiritual para o próprio apóstolo Paulo. Olha o testemunho de Paulo, quando ele diz da igreja de Tessalônica, ele diz assim: damos sempre graças a Deus por todos vocês, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai. Paulo está dizendo: eu estou longe de vocês, mas quando eu me lembro da fé de vocês, eu sou renovado. Olha, irmãos, tem pastor atribulado, mas tem crente atribulado. E tem crente que tem pastor que não tem saudade dele. Paulo está dizendo: onde eu estou, toda vez que eu oro a Deus, e que eu me lembro da fé da igreja de Tessalônica, eu sou renovado. A minha fé te inspira, a minha perseverança te inspira. Eu posso dizer para você me imitar, para eu ser um modelo para você. Eu estou orando para que Deus derrame esse mesmo amor na nossa vida. Estou orando para que Deus derrame essa mesma unção do Espírito sobre nós. Eu estou orando para que nós creiamos na pregação, na palavra do Evangelho, para que o Evangelho entre dentro de nós, para que o caráter de Cristo seja formado nas nossas vidas. Por isso que eu tenho falado aos pastores: queridos, preguem a palavra, preguem a palavra. Quem transforma é a palavra, quem cura é a palavra, quem renova é a palavra, e é o poder do Espírito Santo mediante a palavra. E eu estou orando para que Deus transforme a nossa igreja numa igreja missionária, mas que Deus nos dê a graça para ser uma igreja modelo. Que alguém olhe para a nossa vida, e quando eu falo igreja, eu não estou falando do prédio,
Não estou falando das construções, porque a igreja não é o púlpito, não é o microfone, a igreja não é o banco, a igreja não é a caixa de som, a igreja somos nós. Eu sou a igreja, você é a igreja. Quando eu digo a igreja está fria, eu estou dizendo que eu estou frio. Quando eu digo que a igreja não faz nada, eu estou dizendo que eu não faço nada. Quando eu digo que a igreja não ama, eu estou dizendo que eu não estou amando. Quando eu digo que a igreja não tem esperança, eu estou dizendo que eu não tenho esperança. Feche os teus olhos aonde você está. Peça para Deus hoje a mesma unção que Ele derramou sobre a igreja da Tessalônica.